Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, terça-feira, 2 de dezembro. Vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, nosso Pai de amor, justiça e misericórdia. Agradecendo a Ele, nosso Pai, pela vida, por esta existência, esta reencarnação. Agradecer pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso corpo físico, por tudo que o Pai propiciou para que nós passássemos esta existência com tudo o que precisamos. Elevar também o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia. Ele que tudo sabe, tudo nos ensina, Ele que anda conosco, agradecendo também por tanto que nos proporciona, por enviar seus espíritos de luz, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, a nos inspirarem boas ideias, boas ações, bons pensamentos, a andarem conosco, inclusive nos momentos em que duvidamos e fraquejamos. Gratidão, Pai, por toda esta beleza divina. Gratidão, Mestre Jesus, por tanta segurança nesta caminhada. Gratidão, espiritualidade amiga, pelo companheirismo e pela força. Pedimos que fiquem conosco durante a nossa reflexão, durante este dia que se inicia e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir. Eu vou acender a luz aqui um pouquinho. Aqui tá. Vamos abrir uma passagem do nosso Evangelho. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E nos vem aqui aos olhos verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, é um ensinamento. Vamos ver o que nos fala. Eu adoro esses ensinamentos, já fico bem empolgada para ver o que vamos aprender hoje. Então, é o item 8 do capítulo 8, que diz assim: Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: por que vocês mesmos também violam o mandamento de Deus para seguir a tradição? Porque Deus ordenou: honrem o pai e a mãe, e ordenou também: aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será punido com a morte. Entretanto, vocês dizem que qualquer um que diga a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faça a Deus é útil também a vocês, está cumprindo a lei, mesmo que depois não honrem nem assistam a seu pai ou a sua mãe. Agindo assim, tornaram inútil o mandamento pela tradição. Bom, aqui vamos ler mais uma frasezinha que diz assim: hipócritas, bem profetizou sobre vocês o profeta Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando leis e mandamentos
que vem dos homens. Agora sim, vamos parar aqui. Esse item 8 continua com mais um parágrafo que é muito lindo. Jesus continua ensinando, mas para hoje nós vamos parar por aqui. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, aqui fala de uma tradição, as mãos não lavadas, né? A tradição deles, a lei dizia que precisava se lavar as mãos antes de comer. E é claro que vamos sempre relembrar aqui a não nos apegar a detalhes, porque Jesus iria contra o fato de se higienizar. Não é exatamente isso. O que Jesus fazia? Jesus pegava exemplos do cotidiano, da tradição lá. Nós precisamos sim nos colocar dentro do contexto para entender algumas questões. E aqui era na lei hoje para nós. Todo mundo sabe que precisa lavar as mãos antes de manipular alimentos, antes de comer, todos nós sabemos. Mas na época precisava ser uma lei. Vamos pensar que estamos falando há mais de 2000 anos atrás. Então era uma lei. E aí quando eles não lavavam as mãos, ali os fariseus e os escribas ficavam analisando tudo que Jesus fazia, analisando os discípulos, porque eles queriam achar brechas para punir Jesus, para culpar, até para derrubar, desmistificar. Eles queriam. Então eles ficavam analisando. Quando eles viram que os discípulos não lavaram as mãos, viram a oportunidade de dizer: por que o Senhor permite então, se o Senhor diz que é filho de Deus, é enviado, por que permite que eles vão contra a lei, né? Não lavando as mãos? E Jesus aproveita para dizer: vocês também vão contra as leis de vocês, quando falam algo e fazem outra. É disso que se trata. E Jesus vem nos ensinar, e essa passagem do Evangelho vem nos dizer que a verdadeira pureza não está nos atos, não estão nos cultos externos, estão na pureza do coração, na boa intenção dos hábitos, sempre com o equilíbrio, obviamente, entre as condições, a convivência social, os cuidados que precisamos ter com as coisas materiais, obviamente. Jesus em nenhum momento sugeriu que a gente se abstesse da convivência social, das regras de conduta que são aceitas pela maioria, né? Inclusive Jesus disse: dai a César o que é de César, no sentido de explicar que precisamos sim conviver nos meios sociais, com as relações que são estabelecidas pela maioria, mesmo que não concordemos algumas vezes, mas que a verdadeira pureza não está em fazer tudo como o protocolo manda. A verdadeira pureza vem do coração. E para essa pureza existir, ela precisa ser pensada, sentida, ressignificada, interpretada, aceita por nós. Nós precisamos pensar antes de ser, antes de mostrar o porquê fazemos, né? Esse é o verdadeiro convite do amadurecimento espiritual. Refletir a mensagem do Cristo, como diria Alcione no livro Renúncia, precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É disso que se trata. Então vamos a cada dia dar um pequeno passo para sermos mais coerentes, para que o que fazemos condiga com o que falamos, com o que estudamos, com o que pregamos. Esse é o convite para a verdadeira pureza. Não adianta as mãos estarem lavadas e o coração estar sujo. Muito lindo, né? Poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre essa passagem. Tão linda, ler inteira, conversar. Muito lindo. Fica o convite para quem quiser
ficar estudando um pouquinho mais sobre essa passagem tão linda do Mestre. Vamos com uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje. Aqui. Pergunta 741. Lei da destruição. É permitido ao homem evitar os flagelos que o afligem? Então Kardec perguntou aos espíritos: é permitido ao homem evitar os flagelos que o atingem? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Em parte, sim, mas não como geralmente se imagina. Muitos flagelos resultam da imprevidência do próprio homem. À medida que ele adquire conhecimento e experiência, poderá preveni-los se souber procurar as suas causas. Olha como tem ligação com o nosso Evangelho. Mas, entre os males que afligem a humanidade, existem aqueles de caráter geral, que fazem parte da vontade de Deus, e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o impacto. Sobre esse tipo de flagelo, o homem nada pode fazer, cabendo-lhe apenas submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes, esses males são agravados pela própria negligência. Muito bem. Então, é-nos permitido evitar os flagelos? Dos que nós somos causadores? Sim, e nós vamos evitá-los conforme formos amadurecendo espiritualmente, que a gente percebeu que errou, vai evitar numa próxima ocasião. Mas vamos entender que nós vamos errar. O processo do conhecimento é o erro, né? Mas aqui também fala desses flagelos que são inevitáveis, como foi a pandemia, por exemplo. E aí cada um vai receber o que é necessário para o seu adiantamento, para o seu desenvolvimento, porque todas as coisas têm um motivo, uma causa útil, vamos pensar assim, para Deus. A gente pode não entender no momento, mas para Deus tudo tem utilidade. Então, destes flagelos aqui, cada um receberá o que for útil ao seu benefício. Bom, muito lindo os nossos estudos de hoje, muito bom. Gratidão, Pai, gratidão, Mestre. Vamos encerrar. Quem quiser pegar uma água para fluidificar para o seu dia, com muita fé, vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai pela vida mais uma vez, por este dia. Agradecer ao Mestre por estes ensinamentos, a codificação, os espíritos amigos que nos trouxeram estes complementos do Mestre através do Espiritismo, tantos ensinamentos do bem, todos os ensinamentos do bem, independente da religião. Gratidão por isso, Pai. Gratidão, Mestre. Gratidão, Espíritos de luz. Fiquem conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.